O que foi que Martinho Lutero viu na Igreja Católica que o deixou tão indignado? Era algo muito comum entre os líderes católicos a prática da simonia, que era basicamente a compra e venda ilícita de relíquias que supostamente eram sagradas. Mas, na verdade, eram relíquias falsas. Os fiéis compravam objetos que eram ditos terem pertencido a Jesus Cristo ou mesmo a algum santo. Além disso, havia a venda de indulgências, uma outra forma também de arrecadar dinheiro. A venda de indulgências se baseava em alegar que as pessoas poderiam alcançar o perdão por seus pecados fazendo boas ações ou pagando à igreja. Ou seja, pediam dinheiro para os fiéis em troca de um pedacinho no céu. Outro fato que deixou Lutero enfurecido foi sobre a leitura da Bíblia, que na época era só comercializada em latim. A venda da Bíblia, em outro idioma, tinha como objetivo manipular as pessoas, já que os encontros religiosos eram mediados pelos padres, que podiam evitar que houvesse uma interpretação diferente que não se encaixasse com o pensamento da Igreja Católica. Diante de todos esses fatos, Lutero ficou fora de si e com muita raiva do Papa Leão X. Pensando em alguma forma de confrontar a Igreja Católica, Lutero resolveu colocar toda a sua indignação no papel. Ele escreveu um documento falando de todos os pontos com os quais ele discordava da Igreja Católica. No dia 31 de outubro de 1517, ele fixou na porta de uma igreja esse documento, que eram as 95 teses. Na verdade, mais que isso, ele fez um convite para o debate na comunidade acadêmica, desafiando a autoridade da igreja. Vocês têm noção de quão ousado Martinho Lutero era? Um homem que confrontasse a palavra da igreja naquele tempo poderia facilmente ser morto. As acusações de Lutero envolviam as indulgências e como a igreja estava corrompendo a fé das pessoas. Cópias dos documentos de Martinho rodaram por toda a Alemanha. E em pouco tempo, toda a Europa também teve acesso às 95 teses. Diante desse contexto, a igreja precisava fazer alguma coisa. Em 1518, em uma reunião, a igreja decidiu dar uma chance para Lutero se retratar. Era uma oportunidade para ele pedir desculpas e evitar as consequências. Mas, como eu citei, Lutero era um homem ousado e desafiador. Ele disse que de modo algum se retrataria, a menos que alguém provasse que ele estava errado. Ele também disse que o considerado infalível Papa, assim como qualquer homem, também podia estar errado. Se sentindo ofendido, em 1520, o Papa emitiu um ultimato ameaçando excomungar Lutero. E, de fato, em janeiro de 1521, Martinho Lutero foi excomungado pela Igreja Católica Romana. Nesse mesmo ano, a Igreja censurou os documentos de Lutero e o declarou um herege condenado. Isso fazia dele um homem procurado pelas autoridades. E Lutero foi obrigado a viver escondido por um tempo. Enquanto estava recluso, Martinho Lutero teve a grande ideia de traduzir a Bíblia para o idioma alemão, para dar oportunidade às pessoas de interpretarem as Escrituras Sagradas.